Fala, terceirão. Então, Binho, deixa eu tirar minha chave do bolso primeiro, né, gente? Por favor, que com chave de casa você não dá aula. Então, assim, ó, eu lembro que eu falei com vocês de ligação química, falei de ligação iônica, ligação covalente, ligação entre os átomos. Agora o que eu preciso entender é polaridade. Binho, por que polaridade? Porque a polaridade vai ajudar na solubilidade e vai ajudar no ponto de ebulição dessa substância, principalmente no ponto de ebulição. Não que você não vai trabalhar ponto de fusão, é que ponto de fusão, gente, é mais recorrente para ligação iônica e não covalente. É que você vai trabalhar geometria molecular, que é mais recorrente em ligação covalente. Sacou? Então a gente vai trabalhar muito ponto de ebulição e solubilidade. Então tem que saber muito de polaridade assim, mas muito mesmo. Claro que eu vou te mostrar aquilo que é recorrente numa prova. E aí eu vou te dando umas dicas ao longo da aula, o que é cobrado para o seu vestibular, principalmente no Enem. Beleza? Beleza, bem. Vamos lá então. Geometria e polaridade, o que eu tenho que fazer assim, ó, de início, para começar a estudar? Número de átomos, isso é importantíssimo para você reconhecer a geometria. Diferença de eletronegatividade, isso é básico lá das propriedades periódicas, vai falar propriedade coligativa, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até tem. Até tem uma ligação da propriedade coligativa com a geometria e polaridade. Mas não é isso que eu preciso agora. Eu quero diferença de eletronegatividade, que vem lá das propriedades periódicas, que você já viu na Química A. E também vetores. Aí vetores é com a galera da física. Perfeito? Mas é muito fácil. Módulo, direção e sentido, que eu acredito que você decorou e não precisa, porque é o seu dia a dia, vetor, tá? Mas nunca me ensinaram assim, então depois que eu fui entender o que era vetor, por enquanto eu decorava, mas você não vai fazer isso porque você está no Tendência, então um dos melhores colégios. E aí o que eu preciso lembrar, bem? Número de átomos para saber a geometria, diferença de eletronegatividade para responder aos vetores. É essa associação que você vai ter que fazer. Então olha só, quando você tem vetores de mesmo sentido, isso é uma revisão da física, vetores de mesmo sentido é uma soma, é você empurrando o guarda-roupa e ele está indo na mesma direção, então existe trabalho. Força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, e se o ângulo for aonde você tem um número constante, você pega esse valor e multiplica por esse valor. Não entendi bem, se for um cosseno de 180 vai dar 1, né? Brincando lá com a geometria que você tem, vai ter trabalho. Agora, se for cosseno de 90 dá 0, aí não tem trabalho nenhum. É você exercer uma força perpendicular. Ah, bem, mas isso é física. Então é física, só estou fazendo um comparativo contigo. Então, quando você pega o mais simples possível na química, soma de vetores, momento diferente de zero. O que é momento, bem? Aqui a gente trabalhando com a transição eletrônica, o elétron em movimento. E aí o elétron em movimento ele vai dar uma certa polaridade para a molécula. O que é polaridade, Binho? Alguém ser positivo e alguém ser negativo. E aí esse momento de dipolo vai te fornecer uma certa polaridade. Binho, então por isso que é vetorial? Sim, porque você está movimentando o elétron, ele tem um movimento. Ele tem módulo e tem sentido. Sacou? Então tudo você associa. É o que eu digo assim, para a galera que vai fazer química. A química que lute. E tem que saber muito, cara. Eu gosto de fazer isso. Saber muito, né? Ficar tipo, ai, ai, oba, oba. Não, saber muito mesmo. Vamos lá, Binho. Então você tem vetores no mesmo sentido. Eu chamo de polar. Vetores no sentido oposto, você chama de apolar. Por quê, Binho? Se você tiver o mesmo módulo entre dois elementos ou duas espécies, vetores no sentido opostos, ou oposto um do outro, vai dar igual a 0. Se o módulo for 1 e 1, uma unidade, por exemplo, Binho, 1 menos 1 dá 0. Quer dizer que não tem polaridade. A molécula em si. Eu não estou falando da ligação. A molécula em si. Como eu te falei, eu vou te dar algumas dicas no meio do caminho. Isso é importante, tá? Vamos lá, Binho. Então, quando você tem vetores no sentido oposto, momento igual a 0 é apolar. Agora, se você tem a regra do paralelogramo, aí eu preciso que você volte na aula de vetor em física e enxergue o que é um vetor paralelo. Que você vai ter a resultante pitagórico, depende da situação matemática, tá? Mas aí você vai ter uma resultante diferente de 0. Então são duas situações que eu preciso entender. Quando eu tenho um momento ou um resultante diferente de 0, que é a mesma coisa que resultante, a molécula vai ser sempre polar. Se o momento for igual a 0, apolar. Mas tem um jeito mais fácil de ver isso. Isso aqui é a parte técnica. Caso te perguntem numa questão, a UFSC já fez isso, se você procurar sua apostila, tem essa questão. Mas, por favor, cara, é só olhar ou associar com alguma coisa que você consegue polaridade. É o que mais o aluno tem medo e não deveria ter. Perfeito? Que aí você vai usar em interação intermolecular, que eu já vou te mostrar. Que é o próximo vídeo. Vamos lá, Binho? Vamos embora. Então você vai fazer o seguinte, com muita calma. 2 átomos. O que eu te falei, ó, associando o número de átomos. Se eu tenho 2 átomos, já guarda para a tua vida. A geometria vai ser sempre linear. Vamos de novo. Se eu tenho 2 átomos, a geometria pode ter certeza.
ela vai ser linear. Binho, por quê? Primeiro, gente, que não tem como ter repulsão de elétrons aqui livre no átomo central. Isso é coisa técnica, tá? Binho, sempre que eu tenho dois átomos, a geometria vai ser linear. E agora? Saber se é polar ou apolar. Lembra que eu te falei do momento resultante? Como as espécies são iguais, como é hidrogênio e hidrogênio, cara, não vai ter um elemento mais eletronegativo ou menos eletronegativo, não vai existir isso. Então é como se os vetores eles se anulassem indo para a extremidade. É como se tivesse uma briga entre os dois hidrogênios, mas como eles são da mesma espécie, eles são iguais, então eu já sei que o momento vai ser igual a zero. Momento vetorial igual a zero. Então, se momento vetorial é igual a zero, vamos usar um pouquinho da lógica, Binho? É sempre bom usar os conceitos do quadro, né? Momento igual a zero, ela vai ser apolar. Então, o hidrogênio é uma molécula polar. Pronto. Viu como é fácil? Como eu te falei, eu vou te mostrar o jeito mais fácil de ver isso. Linear, sempre que for dois átomos, a geometria vai ser linear. E como eu te falei, cara, linear, o ângulo é raso. Eu preciso entender um pouquinho de matemática. A soma dos ângulos externos de um polígono é 360. Se você dividir por dois vértices, por duas pontas, por isso eu tenho dois vértices, duas pontas, dois ligantes, a gente chama de ligante porque um está ligando no outro, tá? Bingo, 360 dividido por 2 dá 180. Então, é a angulação que você não decora. Tu sacou? Tu entendeu a ideia? Não se decora. Só que eles vão te perguntar o ângulo entre os átomos, entre as espécies. O ângulo da ligação entre as espécies. 180 graus. Isso serve muito lá para a cinética química. Não é tão aprofundado, mas serve, tá? Vamos lá então, Binho. Eu só me entendi que tu falou assim, ó, polar e apolar de um jeito mais fácil. Quando for dois átomos, você vai guardar assim, ó. Se as espécies ligantes entre eles são iguais, isso vai dar igual a zero. E serve para todos os planares, tá? Eu vou explicar isso, relaxa. Quando os ligantes são iguais, vai ser igual a zero. Se os ligantes forem diferentes, vai ser diferente de zero. Então, bem, eu já sei. Olhei para essa espécie aqui, eles são iguais? Apolar. Olhei para essa espécie aqui, eles são diferentes? Polar. Então pronto, quando ela é diatômica, quando ela tem dois átomos, basta você olhar igualdade ou diferença. Não tem dificuldade, tá, gente? Pô, Binho, agora sim. Sim, gente, você esqueceu que tá na tendência, onde você encontra os melhores professores. Claro que a gente tem que cobrar às vezes um pouco, assim, em cima, blá, 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 mas você toca a ficha. Vamos lá, Binho. Dois átomos, o número de átomo foi, diferença de eletronegatividade eu falei. Aqui o flúor vai ser muito mais eletronegativo que o hidrogênio, é por isso que a seta está sendo indicada para o flúor. Eu estou revisando o que eu estou falando para ti. Então, Binho, vai ter uma densidade negativa para o flúor. Às vezes aparece isso, às vezes não aparece, tá, Binho? Por que densidade? Porque o elétron está em movimento. Então você chama de densidade, onde você tem uma densidade negativa e uma densidade positiva. Pode colocar positivo e negativo, que é didático também, tá, gente? Então, Binho, vai ter uma polaridade para o flúor. Tá vendo? Ó, polar, eu tenho polo negativo e polo positivo. Usando a sequência. É sempre importante isso aqui, ó, número de átomos, diferença de eletronegatividade, o vetor, tudo que eu coloquei no quadro eu estou usando. Isso é importantíssimo, gente, você organizar a sua vida. Tá acostumado com o Binho, né? Sabe que eu gosto de organizar as coisas. Vamos lá. Então, isso aqui foi... Vamos fazer o seguinte, Binho. Vamos para 3 átomos, porque a gente está trabalhando com o número de átomos. Então, senhores, 3 átomos. Depende do EC. André Fabiano, tu pode me responder o que é EC, elemento central? Guarda isso para a tua vida, tá? EC é elemento central. Então, guardou? Guardei, Binho. Então, vamos lá. 3 átomos, depende do elemento central. Aí você vai conseguir definir a geometria. Agora vai ter um elemento central. Você vai ter que reconhecer o elemento central, que eu vou te explicar como é que você reconhece. Mas ele que vai definir a tua geometria, que você viu lá no primeiro ano com a tia Janice. Eu tenho quase certeza disso, tá? Não tenho quase certeza, eu tenho certeza. Tá? Se eu conheço a profissional, a minha amiga que eu tenho. Vamos lá, Binho. Linear, elemento central. Angular, elemento central. Uma coisa que você vai guardar. O elemento central que te chama atenção. Sem par vai ser linear. Sem par vai ser linear. Com par de elétron livre, pode ser 2, 3 ou 4, mas nesse caso aqui vão ser 2, angular. Perfeito? Bem, vamos de novo. Com par, angular. Sem par, linear. Tranquilo, gente? Ah, meu terceiro ano é fantástico, né? Dona Giovana que pegou no meu pé esses dias. Binho, tu é tolo. Vai ter volta, Dona Giovana. Né? Vamos lá, Binho. Então faz o seguinte. Continuando aqui, que você tem a B, eu só apaguei sem querer, mas isso é só retocar, não tem problema nenhum. E vamos lá, Binho.
Continuando, eu vou te mostrar os exemplos que eu tenho que são recorrentes em prova. Se você fizer exercícios das suas apostilas, da sua apostila, na verdade, você vai encontrar esses exemplos que são recorrentes para polaridade. Beleza, bem? Depois eles vão complexando, que aí você estuda em orgânica, mas fora isso, CO2. Binho, como é que eu faço para entender a geometria de CO2? Primeiro que você vai ter que montar na fórmula estrutural. Que aí você volta na ligação covalente e percebe como eu monto uma fórmula estrutural. Beleza? Então, Binho, você vai brincar com o CO2. E o CO2, Binho, o elemento central é o elemento sozinho. Onde é que está, Binho? É o elemento sozinho, de acordo com os ligantes. Beleza? É que eu achei que eu tinha posto aqui o CO2, mas não. Então você tem o elemento sozinho com os ligantes. De boa, gente? De boa, Binho. Vamos lá então agora. Esse momento é igual a zero diferente de zero. Montei a estrutura, sei o número de átomos, tem 3 cada um, é só contar. 3 átomos. Olho para o elemento central e vou perceber uma coisinha. Se é sem par ou com par. Vamos parar um pouquinho. O carbono ele é tetravalente porque ele tem 4 elétrons na camada de valência. Não sobra nenhum ligante no átomo central. Falei besteira. Não sobra nenhum par de elétron livre. Vamos repetir, Binho? Vamos. Não sobra nenhum par de elétron livre. Então, gente, se não sobrou nenhum par de elétron livre no átomo central, ele é sem par. Sem par, o elemento central, você vai chamar, por favor, toda a geometria de linear. Foi de boa? Essa é a resposta. Linear. Já sei, né? Se é linear, o ângulo é raso, 180. Entre os ligantes. Carbono entre os ligantes. Foi de boa, gente? Vamos lá, Binho. Agora, por que ela é apolar, Binho? Olha só que fácil, gente. O vetor, ele vai ser indicado, o momento vetorial vai ser indicado para o cara que é mais eletronegativo. Claro que aí você precisa revisar o que é eletronegatividade, não adianta nada ficar batendo papo contigo. Se você não lembra o que é eletronegatividade, senhor, tá bem, como é que eu vou lembrar? Entre o carbono e o oxigênio é o mais eletronegativo, lá de propriedades periódicas, perfeito? Então quem puxa, quem vai atrair, quem vai puxar esse elétron para si, meio que egoísmo, vai ser o oxigênio. Então, entre o carbono e o oxigênio, quem puxa é o oxigênio. Aí você tem um vetor em relação ao central até o outro elemento que está sendo ligado. Só que você tem que olhar para os dois ligantes. Tem um vetor no sentido esquerda-direita e tem um vetor no sentido direita para a esquerda. E esses vetores, como os ligantes têm a mesma intensidade, eles são diferentes, bem, não, eles são iguais, eles têm o mesmo módulo. Porque os ligantes são iguais. Então, bem, é como se você fizesse uma continha assim, ó, 1 menos 1. 1 menos 1, momento igual a zero. Vamos lembrar, bem, momento igual a zero, apolar. Apolar, respondeu. Viu? Um jeito mais fácil, Binho. O que eu vou te falar agora só serve para planar, aquela que é sem par. Aquela que não tem par de elétron livre. Com um par você não faz isso. Eu vou repetir porque às vezes as pessoas esquecem, tá? O que eu vou te mostrar agora só serve para quem não tem par de elétron livre no átomo central. Tá? Como assim, Binho? Se os ligantes são iguais, já é apolar. Os ligantes é aquilo que liga, gente, extremidade. Os ligantes é aquilo que liga. Então, aquilo que liga, Binho, vai ser igual, então vai ser igual a zero. Ponto, já sei que é apolar. Outro jeito mais fácil é lembrar que o CO2, numa reação de combustão ou de oxidação de qualquer composto orgânico do seu corpo, lá nos alvéolos pulmonares, libera CO2. E esse gás CO2 ele não fica no seu corpo. Até pode reagir formando ácido carbônico, aquela coisa toda, mas ele tem a tendência de sair, mesmo com ácido carbônico, que é instável. Então ele tem a tendência de ser mandado embora. Se esse CO2 ele vai embora, Binho, quer dizer que no seu corpo não se dissolve, que é a água, e a água é polar. Aí você vai guardar uma coisa, semelhante dissolve semelhante. Se a água é polar e o CO2 é apolar, os dois não se dissolvem, desculpa, gente. Às vezes a gente tá com café emocionado e toca a ficha. E cheio de café, e o café é bom. Nossa senhora, aquele gourmet. Vamos de novo, Binho, que eu não tô aqui para fazer propaganda. Quando você pega o CO2, que é apolar, e a água é polar, que eu já vou te explicar como é que funciona, os dois não se misturam. E no seu corpo tem água, então o CO2 sai. Porque ele não se mistura, porque o seu corpo, biologicamente, é entre 75% e 70% água. Claro, depende do metabolismo, idade, aquela coisa toda que você sabe da biologia. Já sabe disso, né? Binho, eu não sei. Sabe sim porque só tem profissional fera na área. E aí, Binho, vamos lá. Então o CO2 ele vai continuar sendo apolar pela mesma justificativa. Então já sei, Binho, o CO2 é apolar, é linear, 180. Só tem que tomar cuidado, tá? A molécula é apolar.
No CO2 você tem que tomar cuidado porque o Desk já cobrou isso. Anota, o Desk já fez isso com o CO2. A molécula é apolar, mas a ligação entre carbono e oxigênio, olha a pergunta que eu estou fazendo. A molécula é apolar, mas a ligação entre carbono e oxigênio vai ser do tipo polar, porque existe uma diferença de eletronegatividade só nessa parte da molécula, que é o ligante, que é a ligação, que você tem a ligação do carbono com o oxigênio, que você vai ter uma ligação covalente entre os dois. Então a ligação entre os dois vai ser polar, mas a molécula inteira é apolar. Anota isso, tá? Eu acho que, se eu não me engano, na apostila de vocês tem um exercício em relação a isso. Posso estar muito enganado. Então, Binho, já sei apolar, linear e 180. E agora, Binho, o próximo, a água. Já guarda assim, ó, gente, ó, compar polar. Facilita muito a tua prova, tô falando bem sério. Sempre que você encontrar compar polar, tu vai ver daqui pra frente, tá? Tu vai ver daqui pra frente, ó, compar, sem par. Então, cara, compar polar, anota, compar polar. Aí você já não erra mais. Ah, Binho, mas tem um detalhe. Tu falou assim, ó, quando eu tenho 3 átomos, os ligantes são iguais, não vai ser apolar. Por que a água não é apolar se os ligantes são iguais? Ô, gente, é sério que eu falei isso? Ah, tá, eu escutei alguém falando assim, ó. Não, Binho, tu falou o seguinte. Quando é sem par, tu verifica os ligantes. Quando é com par, não te preocupa, ela vai ser polar. Então não arruma confusão comigo, senão eu entro na tela. Tu sacou a ideia? Tudo bem que eu não fiz a barba, não precisa perceber isso, tá, gente? Mas tu entendeu, né? Entendedores entenderão. Não faz eu esquecer de direitos humanos. Foi de boa, gente? Beleza. Vamos lá então, Binho. Então eu já sei que o momento vai ser diferente de zero, até porque vetorialmente isso é justificável. Porque, Binho, lembra que os vetores ele procuram mais eletronegativo? Diferença de eletronegatividade. Os vetores estão no sentido do oxigênio. Se você colocar matematicamente paralelo os vetores, ó, paralelo, aqui eu estou num plano, né, gente, x, y, matemática é para ser usada. Os vetores são paralelos, a resultante só pode ser para cima, porque você tem a regra do paralelogramo. A resultante tem um caminho, tem um percurso, módulo, direção e sentido. Então a resultante vai ser diferente de zero, vai ser polar. Tá bem, mas tu falou que tem par é polar. E como é que tu sabe que a água tem par? É porque a água, tendo oxigênio, é da família 6A. Você fez as duas ligações com hidrogênio. Lembra de ligação química que você teve aula? O hidrogênio fica estável com 2 elétrons, o oxigênio fica estável recebendo 2 elétrons, recebendo entre aspas, né? Fazendo um compartilhamento de ligação covalente, é só você assistir essa aula. E aí todo mundo fica estável e sobram 2 pares. Se sobrou par, é angular com 3 átomos. Compar, polar, já guarda isso. Então a água vai ser sempre polar, gente. Então vamos lá, Binho, ó. Polar, angular e o ângulo você não decora. Como a molécula fica vibrando, isso aqui muda, que é mais acima de uma loucura gigantesca. Como tem par de elétron livre, a molécula vibra bastante. É o que você usa no micro-ondas. Vibração. Para a molécula esquentar, ou para a substância esquentar, para o teu rango esquentar, para você estar esquentar. Sacou? Então, Binho, isso é coisa de física, tá, gente? Então, o ângulo de 105 você não decora. Não decora, pode esquecer, não decora, tá? Vamos lá, Binho, vamos. Então, C. 4 átomos. Lembra que agora a especialidade, o que me chama atenção é o átomo central, tá? Para você conseguir definir a geometria e também a polaridade. Vamos lá, Binho, vamos embora. Então, trigonal planar. Sem par. O elemento central sem par. Piramidal. O elemento central com par. Como é que eu vejo isso, Binho? Eu vou te mostrar os mais recorrentes. Relaxa. Vamos lá, então. Na letra C, você tem lá o BF3, que é clássico cair em prova, é só você pegar a sua apostila e começar a fazer exercício. E o NH3. Bem, agora, quem que é polar e quem que é apolar? Que tipo de geometria eu tenho? Primeiro que você tem que montar a estrutura. BF3, o elemento sozinho, é o elemento central. Rodeia de flúor, lembrando que o boro ele tem 3 elétrons na camada de valência. Só que ele faz contração da camada de valência. Ele fica estável com 6 elétrons. Lembra que eu falei assim na aula de ligação química? A estabilidade, o recorrente, são 8 e 2. Vamos de novo, Binho. São 8 e 2. O boro, ele faz contração da camada de valência. O certo recorrente na sua vida são 8. É você ficar com 8 para ser um gás nobre ou você pegar o hélio, que são 2. Mas o boro ele fica estável com 6. Como assim, Binho? Ele tem 3 elétrons na camada de valência
E fazendo mais 3 ligações, ele fica com 6. Ele está abaixo do 8, então você chama de contração da camada de valência. Então o boro ele tem uma estabilidade diferente dos outros, é uma exceção. Beleza? Beleza, Binho. Então, por favor, se você olhar para esse cara, tem par de elétron livre, Binho? Não, eu vou te mostrar, tá? Se eu botar aqui a camada de valência, usando a tabela periódica, tá? Tá aqui, ó. Ele tem 3 elétrons, bonitinho, na camada de valência. E aí, Binho, sobrou algum par? Não sobrou nenhum par. Então, sem par é trigonal planar. Sem par, trigonal planar. Beleza? Beleza, Binho. Binho, por que o momento é igual a zero? Vamos de novo. Quando é sem par, olha os ligantes. Sem par, olha os ligantes. Todos os ligantes aqui, senhores, eles são iguais. Todos os ligantes, aquilo que liga, eles são iguais. É a mesma coisa esse planar aqui, ó. Os ligantes são iguais. E quando são iguais, Binho, pode certeza, ela vai ter um momento igual a zero e vai ser apolar. E vai ser apolar. Binho, mas se eu mudar um ligante, já vira polar. Se eu mudar um ligante, o que é ligante, Binho? Aquilo que liga ao átomo central. Isso é ligante. É bom você notar porque você está indo para o ensino superior. Você está numa primeira fase, tem que saber esses detalhes. Perfeito? Basta você mudar um ligante, pronto. Já está tudo certo. Então, Binho, o momento vai ser igual a zero, ela vai ser apolar. Por que é trigonal, Binho? Porque não tem par de elétron livre, então é trigonal. Ou trigonal planar. Ou trigonal plana. Binho, por que o ângulo é de 120? Eu tenho que decorar? Não. A soma dos ângulos externos é 360. Soma dos ângulos externos, 360. Quando você divide por 3 pontas, 3 vértices, isso dá 120. Matemática tu sabe também, né, Binho? Ô, gente. A química que lute, já comentei isso, né, Isa? A Isa que vai pra química aí, ó. Vai ter que saber isso, não tem jeito. Então, Binho, vai dar 120 graus. Beleza. Então aqui fechou. Se eu mudar um ligante, a vira polar. Aquela pergunta, Binho, do carbono, que eu brinquei aqui, ó, carbono é oxigênio. A ligação é polar, Binho? É. Lá também é a mesma coisa. A molécula é apolar, mas a ligação entre o flúor e o boro, se liga no que eu estou te falando, são coisas diferentes, a ligação entre o flúor e o boro vai ser polar. A molécula inteira é apolar. Foi de boa? Foi. Binho, eu vou fazer o seguinte agora. O que faltou lá? Amônia. Se você fizer as ligações, o nitrogênio está na família 5A. Ele precisa de 3 elétrons para poder ficar estável. Ele está na 5A, ele precisa de 3 elétrons para poder ficar estável. Foi de boa? Foi, Binho. Ele fez as 3 ligações, só que sobrou par de elétron. Lembra que eu te falei? Par polar, par polar, par polar. Beleza. Então, gente, o momento já vai ser diferente de zero, porque vai ser polar. Só você olhar o conceito. Vai ser polar. E se tem par, Binho, com par eu chamo de piramidal. O ângulo eu decoro? Não. Ele é 107. Ele está próximo de 109, que é um tetraedro. Já vou te mostrar. Ele está próximo, mas não se decora. Beleza? Beleza, Binho. Vamos lá então? Vamos embora. 5 átomos para finalizar. Então, faz o seguinte, gente. Quando não tem par de elétron livre no átomo central, você vai chamar de tetraédrica. 5 átomos não tem par de elétron, você vai ter que montar a estrutura. Não tem par de elétron, tetraédrico. E todos os ligantes são iguais, porque como eu te falei, não tem par, não tem par. Todos os ligantes são iguais, apolar. Apolar e tetraédrica. O ângulo vai ser de quanto, Binho? Isso na orgânica você sabe pelo tio Jamal, por isso que eu não coloquei. 109 graus e 28 minutos. Às vezes aparece 5 graus. Então, por favor, você sabe isso, mas assim, ó, rasgado. Se eu mudar um ligante, já vira polar. De boa? De boa, Binho. E agora esse daqui, Binho, ó, quadrado planar que não tem na minha apostila. Eu tô te falando. Ali você tem o fluoreto de xenônio sendo forçado a fazer aquela ligação, porque o xenônio é um gás nobre. Só que você está fazendo uma expansão da camada de valência, você está expandindo a camada de valência. E sobram 2 pares. Por quê, Binho? O xenônio já tem 8, gente. Ele já tem 8 na camada de valência. Aí ele está fazendo mais uma ligação, mais uma e mais uma. 8 mais 4 dá quanto? 12. Então está expandindo a regra do octeto. Então você está fazendo uma expansão da camada de valência. Eu não sabia disso, Binho. Está sabendo agora. Coisas que te cobram no vestibular. A UEM já fez isso. É uma prova muito fantástica, tá, gente? Então, Binho, aqui vai formar o quê? Aqui vai formar um quadrado planar. Ah, Binho, mas é planar? Eu tenho que ver aquele lance do ligante de novo? Para saber se é polar ou apolar? Não. Basta ter par, polar. Basta ter par, polar. Se tem par de elétron livre, é polar. Então, gente, geometria agora é com vocês. Volta esse vídeo, revisa, porque é importantíssimo, e aí você trabalha
interações intermolecular, que é o próximo vídeo. Porque eu fui.